Nessa apresentação, a gente vai cobrir aspectos referentes à simulação em períodos estendidos de redes de coleta de esgoto. Então, a sigla, usada para falar de simulação em período estendido, comumente usada, é o EPS, do inglês, de Extended Period Simulation. Então, as simulações EPS, elas rastreiam o sistema ao longo do tempo. Ela consiste em vários cálculos estáticos em estado estável em série. Ela não é uma simulação de transientes hidráulicos, ou seja, são vários cálculos estáticos ao longo de um tempo, onde são variados diversos parâmetros hidráulicos, e para este cálculo é usado o solver de fluxo gradualmente variado com o método convexo, que é o método de Houghton. Tá, e é o modelo numérico disponível no SeaWorld. Então, ao longo de uma simulação em período estendido, há várias variantes temporais, como um padrão de carga sanitária para tempo seco. Podemos entrar com hidrogramas de entrada de água pluvial, os hidrogramas. Podemos analisar resultados de bombeamentos para analisar o ciclo de bombeamento. Podemos ver também a variação do nível de água numa saída que por exemplo, pode estar conectada a um corpo de água com variação da tábua de marés. Então, tudo isso são comportamentos controlados pelo tempo, e todas essas variações são comportadas pelo cálculo em período estendido. E nesse tipo de simulação, podemos fazer análises como avaliações de poços molhados, ou verificar como ele enche, como ele se esvazia, verificar o comportamento operacional de bombas. Podemos verificar o controle de pressão, perda de carga e energia em elevatórios, e os efeitos periódicos em condutos livres, como verificar momentos em que a rede está sobrecarregada ou trabalhando com seção livre, comparar simulações para diferentes estados, como períodos secos e molhados, tudo usando a capacidade de modelagem multicenário. Então, quando a gente tem um modelo construído para simular em período estendido com o modelo numérico de fluxo gradualmente variado, a gente tem lá o sistema separado em sub-redes, as sub-redes por gravidade, conectadas às sub-redes por linhas pressurizadas, que por sua vez podem ter outras sub-redes ajusantes, intercalando gravidade pressurizada. Então, os sistemas por gravidade vão drenar água, drenar vazões que variam ao longo do tempo e cargas que vão ser absorvidas pela linha de recalque. As linhas de recalque são calculadas com o cálculo do algoritmo, é o mesmo usado no AutoCAD e no AutoGames. Então, essas vazões e cargas ao longo do tempo serão usadas para verificar o funcionamento das bombas. Então, a gente vai ter as vazões entrando nos poços de sucção, nos poços molhados, e a bomba, por sua vez, começa a drenar, e aí, dependendo da vazão da bomba e do que entra, a gente vai ter as situações do poço enchendo e esvaziando. E a linha de recalque, por sua vez, vai drenar para jusante as vazões bombeadas que podem ser encontradas em outra subrede de gravidade, que daí para frente vai ter os cálculos por lâmina, por conduto livre, através das vazões que entram. E todo esse dinamismo, a variação das vazões ao longo do tempo, tudo isso é calculado através do Houghton. O Houghton, calculado aqui por esse modelo numérico, é chamado do Houghton pelo método convexo, e toda essa dinâmica é feita através da interação das subredes por gravidade e
por linha pressurizada. Pensando nas entradas de dados que são necessárias para simulação em período estendido, então são todos os dados que já eram requeridos para uma simulação estática, somando a entrada das curvas de padrão de variação de carga, os níveis iniciais nos poços molhados, a seção transversal dos poços molhados para o cálculo do volume útil, os controles de bombas e condutos e a definição do cálculo, como a duração e o passo de tempo hidráulico. Quando a gente está definindo as curvas de variação de carga, a gente precisa ter medições de campo para determinar essas cargas. As medições de campo precisam refletir muito bem a característica da sua bacia. Normalmente se tem uma curva característica para cada subbacia, salvo as situações que temos grandes consumidores. Então, um modelo muito bem feito pode ter lá curvas separadas para representar as cargas de grandes consumidores. Se tiver medições de vazão na saída de carga sanitária desses grandes consumidores. E essas curvas variam muito pela característica do tipo de solo e também pela cultura da população. Então aqui a gente tem algumas curvas de variação de carga de áreas residenciais. Tem regiões que tem 2 picos, tem regiões que só tem um pico, então muito depende da cultura da região. As variações de cargas, né, além do uso das curvas padrão, também podem ser modeladas diretamente de forma explícita com a aplicação de hidrogramas de carga, que são locais, pontos, né, onde o usuário já coloca a curva vazão versus o tempo com a carga que entra naquele ponto. O uso do padrão é usado com essas curvas adimensionais, então as curvas não têm unidade, que vão ser multiplicadas por um valor de vazão base. Vazão base, como a gente viu nas apresentações anteriores, que pode ser um valor ou em função de uma contagem por cargas unitárias. Aí a multiplicação desta vazão base pelo multiplicador vai resultar, no final das contas, num hidrograma que vai ser aplicado nos pontos ao longo da rede. E quando a gente está definindo a curva, né, quando a gente pega a vazão de campo, a gente define a curva por medição de campo, fazendo a divisão da vazão medida ao longo de um tempo, dividido por uma média. Aí a divisão pela vazão medida pela média do período, teremos o dado multiplicador. A curva padrão pode ser entrada por duas características de interpolação, que é o método escalonado ou stepwise, ou contínuo, quando a gente faz a interpolação linear entre cada um dos pontos. A curva pode ter resoluções distintas em função da escala da sua modelagem. Então as curvas podem ter pontos com resolução de 15 minutos, ou até hora, ou 3 horas, 4 horas, 5 horas, depende da escala do seu modelo. Para modelos diários, assim, a gente trabalha em média com a precisão da medição de campo, que costuma ser de 5 a 15 minutos. Também precisamos fornecer o tempo inicial da curva do padrão e a configuração das repetições. Então, se a sua simulação, por exemplo, for uma simulação que inicia à meia-noite, então a sua curva padrão ela não vai ter diferença na tabela de entrada da curva em termos dos horários. Se o seu modelo começar no outro horário, como 6 da manhã, você precisa definir na definição da curva padrão certinho qual é o horário de início. E você pode definir as suas curvas padrão com a variante em função do dia de semana ou por padrões mensais, se a sua curva se a sua curva é passível de ser
alterada por coeficientes para determinar a variância em função do dia da semana ou tipo do mês. Em simulações em período estendido, temos basicamente dois tipos, né, assim como dois tipos de carregamento de cargas, assim como temos também simulações estáticas, que são as cargas de origem sanitária e as cargas de origem de chuva. As cargas, e para ambas, né, a gente tem opções de definição, como a gente viu, então tanto para a carga sanitária quanto para a carga de chuva, a gente pode entrar com hidrogramas, que é o modo mais explícito de definição de carga que varia ao longo do tempo. Para carregamento sanitário, podemos definir a curva padrão, definindo a curva e uma vazão base, assim como também no tempo molhado. E para carga sanitária, nós podemos também usar as vazões baseadas em carga unitária, fazendo a contagem. Então, quando a gente aplica as cargas unitárias, as curvas são associadas às cargas unitárias já definidas. Então, a gente cria lá a curva padrão dentro do menu componentes, na ferramenta padrão. Se você não define uma curva, vai ser sempre admitido uma carga fixa, que não varia ao longo do tempo. E na curva padrão, sempre o multiplicador do último horário da curva tem que ser igual ao primeiro para fechar um ciclo. E a assignação das curvas às cargas é feita pela ferramenta do Centro de Controle de Cargas Sanitárias. Como dito, diretamente nos nós podemos definir os hidrogramas através de tabelas, vazão versus o tempo. E quando a gente tem diversas cargas ao longo da rede, o principal desafio do cálculo em dinâmico ou em tempo estendido é o routing, que é o deslocamento das curvas em função do tempo de trajeto. Então, por exemplo, quando a gente tem um hidrograma desse tipo, que é entrado no ponto mais amontante da sua rede, se fizermos uma simulação onde só haja esta curva ao longo do tempo, como que ficaria este hidrograma no ponto mais ajusante da rede, seja ele, por exemplo, a 20 km ajusante? Como é que ficaria este hidrograma 20 km ajusante, considerando que não há nenhuma carga intermediária? Então, este cálculo do traslamento da movimentação da curva é o chamado de routing. Então, aqui a gente consegue ver o resultado de um routing. Então, a curva mais fina seria o hidrograma no ponto mais amontante, e a curva mais espessa seria a mesma carga, só que mais ajusante. Então, a gente costuma ver, em função do tempo de viagem, dizendo assim, o tempo de viagem do esgoto dentro da rede, há sempre uma diminuição da magnitude e a curva fica um pouquinho mais achatada. Esse routing com este modelo numérico do Sr. CAD é feito pelo método convexo, que é feito um routing baseado pelo passo de tempo, fazendo uma relação da vazão de pico e o passo de tempo hidrológico e também o cálculo do tempo de viagem. Aqui na direita a gente tem a equação usada. Então, se a porcentagem da vazão de pico for maior que a capacidade do tubo, a velocidade usada para o cálculo do tempo de viagem vai ser a velocidade do tubo à seção plena. Se você tem, caso contrário, uma vazão de pico menor que a capacidade, a velocidade relativa à lâmina normal será usada para o tempo de viagem. Então, ao longo do passo de tempo, do cálculo em tempo estendido, a gente define um passo de tempo de cálculo. Então, ele avalia o fluxo que está vindo ao montante do tubo. Se o tubo tiver, por exemplo, uma situação que a carga for muito alta, acima da capacidade de projeto é sempre em relação ao fluxo uniforme, ele usa no routing o tempo de viagem para fazer a translação da curva à velocidade e a seção plena.
Se o fluxo estiver baixo, ele usa a velocidade para a lâmina normal, para fluxo uniforme. Aqui a gente tem um detalhe das escalas de tempo. Então, quando a gente define a duração, há simulações que podem variar de um dia, 2 dias, 3 dias, depende do tipo de problema que você está solucionando. Então, quando o sistema, por exemplo, você está modelando um sistema que precisa ser simulado em 72 horas, então você pode definir, por exemplo, se for um sistema que não tem bombeamento, é só fluxo por gravidade, o passo de tempo pode ser muito bem 1 hora. Já se for um sistema com bombeamentos cíclicos, é interessante reduzir isso, uns 10 minutos, 15 minutos. Então, pode fazer esse tipo de variação. Em relação aos passos de tempo, é óbvio que quanto menor, maior a resolução. A gente sempre define um passo de tempo hidráulico e hidrológico, sendo que o hidráulico é sempre maior que o hidrológico e precisa ser um multiplicador. Então, se a gente define normalmente 1 hora, digamos 1 hora para o passo de tempo hidráulico, a gente faz 1/10 desse valor para o hidrológico. Então, aqui no hidrológico a gente faz o cálculo do routing. A hidráulica, o routing é usado para o hidrológico, né? E para a hidráulica é usado para o cálculo da velocidade, linha pesométrica e etc. E a gente pode definir também o passo de tempo que a gente quer que seja reportado. Então, se a gente define, por exemplo, uma simulação que tem resultado calculado de 10 em 10 minutos, podemos ter o reporte dos 10 em 10 minutos ou de um intervalo maior para reduzir o tamanho do arquivo, se for necessário, de hora em hora, por exemplo. Sempre haverá um passo de tempo de cálculo quando há uma situação de alteração na operação de bomba, por exemplo. Então, quando ativa um controle, automaticamente é feito um cálculo de passo de tempo. Então, sempre o passo de tempo hidrológico precisa ser um múltiplo do valor do hidráulico e menor. Então, a gente disse ali no slide anterior que pode ser, por exemplo, 1/10 do passo de tempo hidráulico. E sempre o reporte por padrão vai ser definido para reportar todos os passos de tempo. Então, caso contrário, se você queira dar uma filtrada maior, vai ter as opções de cálculo para definir se você quer um reporte do passo de tempo dos resultados de um outro valor constante ou específico para alguns passos de tempo, ou seja, uma constante, um valor variável não constante dos reportes. Você define os horários que você quer ver os resultados. E na hora de fazer o reporte, é sempre importante que seja um valor menor que o passo hidrológico para que os reportes mostrem os dados mais relevantes. Quando a gente tem o cálculo em período estendido, a gente pode mexer na ferramenta do controlador do tempo, que é uma ferramenta por onde podemos ver o botão para dar o play, para gravar um vídeo, escolher qual que é o passo de tempo e também qual que é o incremento da animação. Então, aqui nos incrementos da animação nós vemos as opções definidas de reporte do slide anterior. Então, a gente pode ver aqui os passos de tempo de reporte de acordo com o que foi definido. Em poços molhados, em poços de sucção, é imprescindível que seja configurado a faixa operacional, onde a gente pode definir nos poços qual que é o nível máximo e nível mínimo operacional, além do nível inicial da lâmina de água. O nível inicial da lâmina de água colocado é o nível de água que vai ser usado para o cálculo hidráulico no primeiro passo de tempo, no horário inicial da sua simulação. E com base nesses níveis é possível definir diretamente pelas bombas os níveis de água por a bomba ligar e desligar. E isso é uma das opções para definirmos as regras operacionais. Além disso, também podemos usar a ferramenta controles para definir controles lógicos, onde a gente pode definir
com mais detalhe a configuração das bombas em função de condições e ações, os status, por exemplo, da bomba e dos tubos podem ser usados na configuração. Então, um exemplo de um controle lógico é o uso da linguagem C, então, C não. Então, todos os controles eles podem ser traduzidos usando a linguagem C, então, C não. O C sempre é linkado a uma condição e o então e o senão linkado a uma ação, tanto para quando a condição for verdadeira e quando não for verdadeira. Por exemplo, quando, pensando neste controle, se o nível, aqui no caso usando a linha pesométrica, no poço de sucção for maior que 200, então a bomba 1 liga, se não, a bomba 1 desliga. O senão é o contrário dessa condição automática, então é quando o poço 2, o nível pesométrico, for menor ou igual a 200, ela desliga. Então o senão ajuda a deixar o controle mais curto. As condições podem ser linkadas a um elemento ou ao relógio, que pode ser do horário relativo desde o início ou o horário do relógio diretamente. E as condições e as ações podem ser simples ou compostas, sendo compostas quando influenciam dois ou mais elementos, como por exemplo, se o nível no poço for maior que 200 e o horário do relógio é mais tarde que 3 horas da tarde, então faça tal ação. E a ação pode ser composta, você pode dizer, se acontecer isso, então a bomba 2 liga e a bomba 3 desliga. Os controles lógicos são exclusivos do solver de fluxo globalmente variado e são configurados na ferramenta Controles, disponível dentro do menu Componentes. Você vai, dentro dessa ferramenta, definir as condições e as ações separadamente para depois fazer a soma para gerar o controle. Aí os controles precisam ser agrupados em conjuntos para assimilar o conjunto à alternativa do seu cenário. A alternativa do cenário que guarda os controles é a chamada operacional. Quando a gente tem feito já um cálculo em período estendido, podemos trabalhar com gráficos, que é a extração de resultados de qualquer atributo hidráulico ao longo do tempo. Podemos verificar através de gráficos o ciclo de funcionamento das bombas, variações de níveis. Outra coisa que fica especial em simulações de período estendido são as anotações e codificações por cores de planta. Então a gente consegue ver por cores onde há extravasamentos, redes sobrecarregadas, poços inundados, verificação do limite da tensão trativa. Os perfis ficam animados, podemos ver ressaltos, variações de nível usando os perfis. E as flex tables também são dinâmicas, então a flex table sempre reflete o horário que está configurado na ferramenta do navegador de tempo. Na próxima apresentação falaremos sobre a modelagem dinâmica usando as equações de Saint-Venant para o fluxo não estático, usando os métodos numéricos exclusivos do Silver Storm e do Silver James.